Começar a partir de agora com a doutora Lia Damasio. Doutora Lia Damasio, que é médica ginecologista, vai falar de um assunto importante para a gente discutir, debater aqui no nosso programa, que é a prevenção e os cuidados com o câncer de colo do útero. Doutora Lia, muito boa tarde para a senhora. Seja bem-vindo ao nosso programa, ao Jornal da Tarde Piauí. A primeira pergunta que eu faço para a senhora é como as mulheres conseguem realizar esse diagnóstico em relação a esta doença. Tem algum sinal que é específico, algum sintoma que a mulher possa procurar ajuda médica para poder realizar aí a questão do diagnóstico, doutora? Boa tarde a você, a todos que nos assistem. Que bom que a gente está abordando esse tema tão importante. Temos aí o Março Lilás, nos lembrando sobre a conscientização contra o câncer de colo uterino. É ideal que a gente entenda que o câncer de colo uterino tem sintomas quando ele está instalado, mas que o ideal é que a gente consiga rastrear e prevenir. Na história natural da doença, vão demorar muitos anos para que uma lesão precursora, uma coisa que tem o risco de se transformar em câncer, vire realmente um câncer. Então, os sintomas do câncer de colo do útero é quando ele já está instalado, que vai ser um corrimento com um mau cheiro, sangramentos, principalmente sangramentos relacionados à relação sexual, dores, né, na região abdominal. Mas é possível a gente evitar esses sintomas, porque com a prevenção, a citologia, pelo menos anualmente, ir ao ginecologista regularmente, a gente consegue rastrear as lesões que antes de que elas virem o câncer, e esse que é o ideal. E nessa fase é totalmente assintomático, ou seja, a mulher não sente nada. Se ela tiver essas pequenas alterações que, se não forem bem conduzidas, vão evoluir para a doença. Tem algum fator de risco em relação a essas mulheres? Sim, mais de 90% dos casos de câncer de colo uterino são causados por uma infecção persistente pelo vírus HPV, que é um vírus transmitido por via sexual. Então, os fatores de risco vão envolver a questão da atividade sexual sem o uso do preservativo, múltiplos parceiros, fatores que diminuam a imunidade da mulher, favorecendo a progressão dessa infecção pelo HPV, como tabagismo, doenças crônicas. Então, a gente pode dizer que o sexo seguro, a vacinação contra o HPV e hábitos de vida saudáveis favorecendo a imunidade vão prevenir esses fatores de risco relacionados à ocorrência do câncer de colo do útero. Ela falou de prevenção. A gente costuma, pelo menos você que tem essa rotina de casal, ver ali a sua companheira fazendo aquela questão de exames, ter aquele momento de prevenção, de ir à ginecologista, mas existe um exame específico ou numa consulta de rotina, dá para a gente poder ter uma dimensão, um diagnóstico disso? O exame específico é o rastreio do HPV, que a gente tem uma previsão aí muito otimista de ser incluído no SUS, porque é o padrão ouro para rastrear. E a citologia, o famoso Papa Nicolau, colher a prevenção, né? Mas colher adequadamente, de dentro, direitinho, da parte do colo, representando a junção escamo-colunar. Então, a mulher que regularmente vai ao ginecologista, que colha a citologia, a prevenção, o Papa Nicolau, são os nomes mais utilizados, ela vai sim estar rastreando de forma adequada. Não há necessidade de outros exames muito específicos além disso. Dentro dessa campanha de conscientização que é o Março Lilás, o que é levado em consideração? É feito algo em específico de campanha em escolas, em unidades de saúde, para poder fortalecer essa questão da prevenção? Todas essas cores, né, a gente brinca que é muito importante para lembrar. Nós temos aumento da procura, então quem estiver com seus exames de rastreamento, que é ir no ginecologista, quer colher o Papa Nicolau, atrasados, é um mês da oportunidade de se falar sobre o assunto. Atividades como essa, da imprensa, da educação, são valorosas. As sociedades médicas se mobilizam nesse mês para tentar rastrear, e as fundações de saúde, as secretarias municipais de saúde devem aproveitar o momento para fazer o que a gente chama busca ativa. Então, daquela população de mulheres que deveria estar fazendo rastreamento, quem não fez esse ano, vamos rastrear. E, além disso,
incentivar também a questão da vacinação. A vacinação contra o HPV é disponível na rede pública. O público-alvo são crianças e adolescentes, meninos e meninas entre 9 e 14 anos. Esse ano nós estamos tendo uma campanha de resgate dos adolescentes que não se vacinaram, aí entre 15 e 19 anos. Toda essa população abaixo de 20 anos tem uma boa imunização com uma só dose da vacina para o HPV. E existem outras populações que também são beneficiadas da vacina, como quem sofreu violência sexual até os 45 anos, pacientes imunodeprimidos, quem tem papilomatose. Então, se a gente for nesse tripé, vacinar, fazer as citologias de forma regular, né, tentar rastrear lesões, e fazer o tratamento precoce de lesões precursoras, que essas são conhecidas como NIC1, NIC2, tirar, queimar, tratar, a gente vislumbra um futuro onde é possível a gente não ter mortalidades ou casos graves de câncer de colo. Já existem países que essa taxa chega a zero. Mas aqui no Brasil, a gente ainda tem muito a evoluir nesses 3 parâmetros para tentar chegar lá. Contextualizar melhor para o nosso telespectador, para o ouvinte. A mulher foi diagnosticada com câncer de colo de útero, né? Como é que é feito esse tratamento? É um tratamento invasivo? É delicado? Explique para a gente passo a passo em relação ao tratamento pós-diagnóstico. Pós-diagnóstico. Primeiro que a gente fica triste, né? Porque um diagnóstico de um câncer de colo do útero significa a falha desses anos e anos de prevenção. Para você ter uma ideia, a história natural da doença, teve a infecção do HPV, ficou com a infecção persistente, é de mais ou menos 10 anos. Então, foi uma mulher que perdeu essa oportunidade por muitos anos de rastrear essa lesão antes que ela evoluísse para um caso de câncer de colo. Então, a gente já começa ficando triste, porque foi uma falência da assistência, uma falência social, às vezes de dificuldade de acesso, de dificuldade de entendimento, de educação, né, e de recursos, às vezes, do setor público para conseguir fazer isso. E aí, além disso, o tratamento vai envolver a parte genital da mulher, a parte sexual, dependendo do estadiamento. Pode ser necessário cirurgia, mas na maioria das vezes radioterapia, a radioterapia interna, que é a braquiterapia, coloca tipo um tubo que faz a radioterapia no local, o que causa ali um pouco de dor, dificuldades depois até na atividade sexual. E em alguns casos, dependendo do estadiamento, ou seja, do tanto que esse câncer está evoluído, quimioterapia também. Quando esse câncer já é diagnosticado em estádios mais avançados, estádios 2 em diante, já não é mais possível a cirurgia. Vai ser o tratamento com radioterapia e quimioterapia. E, infelizmente, um grande número de casos são diagnosticados já em estádios avançados. Então, o tratamento ele é complexo, né? Vai envolver tudo isso. Casos muito, muito avançados, com metástase, a gente já tem o desenvolvimento de imunoterapia. É um câncer tratável, tá? A gente vai ter sucesso muitas vezes nesse tratamento, dependendo, claro, do estadiamento e da instalação precoce desse tratamento adequado. Então, vai desde cirurgia, muitas vezes radioterapia, às vezes associando com a quimioterapia, e se for casos mais graves e mais longos, imunoterapia também associada. Perfeito, tá aí. Portanto, doutora Lia Damasio, né, conversando conosco aqui no nosso programa, dando essas dicas importantes, dicas de prevenção, ou seja, a mulher tem que estar atenta à sua saúde. Doutora, qual é o recomendado a ida no ginecologista? A cada 6 meses? Como é que é estabelecido essa ordem para que a mulher tenha ali uma prevenção? Na maioria das faixas etárias, o ideal é pelo menos uma vez por ano. E aí, de acordo com o resultado da citologia e da pesquisa do HPV, quando disponível, é programado qual a necessidade de periodicidade desse rastreamento. Então, a mulher colhe ali a partir dos 21 anos, dependendo da atividade sexual, a citologia, a prevenção, e depois disso anualmente. Se em algum momento tiver alguma alteração, uma alteração inicial, uma atipia de células escamosas ou mesmo as neoplasias intracelulares, pode ser necessário fazer esse rastreamento em tempos menores, né? A cada 6 meses, a cada 3 meses, mas a via de regra é uma vez por ano, bem colhido, bem analisado,
com toda a rede de assistência funcionando, né? Desde a coleta ser adequada, a interpretação patológica também ser adequada, e a mulher ter esse acesso para poder fazer essa prevenção tão importante. E se vacinar, e ter sexo seguro, de preferência com o uso do preservativo, e que os parceiros e parceiras também estejam se protegendo contra o HPV. A vacina é para todos, e as questões do sexo seguro também. Tá certo, perfeito. Obrigado, doutora Lia Damasio, pelas informações aqui no nosso programa. Sinta-se à vontade a retornar outras vezes para a gente poder falar aqui de saúde e conscientizar a população. Muito obrigada. Lembrando aí que Março Lilás para conscientizar do câncer de colo do útero, mas que março como um todo, o mês da mulher, para lembrar da evolução dos direitos das mulheres e que a saúde também esteja cada vez mais nas prerrogativas desses direitos.